Existem três mentiras, três falácias que são contadas sobre salvação e que têm levado muitas pessoas a se enganarem e assim, infelizmente, perderem a possibilidade de serem salvas. E eu queria tratar sobre essas três falácias sobre a salvação. A primeira coisa é que existem pessoas que pensam assim: eu serei salvo porque eu sou uma boa pessoa, porque eu sou honesto, porque eu sou correto, porque eu sou um homem moralmente ético, porque eu não cometo deslizes, porque eu não roubo, eu não faço mal a ninguém, então eu serei salvo. Essa é uma grande mentira de Satanás, pois, acredite, a salvação ela não decorre das nossas virtudes. A Bíblia Sagrada nos diz, no livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 6, que nós somos como o imundo e toda a nossa justiça é como trapo de imundícia. Então, as nossas justiças, as nossas virtudes, elas não validam-se diante de Deus para nos proporcionar salvação. Salvação encontra-se apenas através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. A segunda mentira sobre salvação, e muitas religiões pregam isso, e muitas religiões dizem que sem isso o ser humano não pode ser salvo, é sobre a caridade. Algumas pessoas acreditam que serão salvas porque serão caridosas, ou porque são caridosas, porque ajudam as demais pessoas. Isso na realidade é uma blasfêmia, isso na realidade é um insulto a Cristo. A Bíblia Sagrada nos diz em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então acreditar que nós seremos salvos porque ajudamos as demais pessoas, porque somos caridosos, infelizmente, isso insulta o sacrifício de Cristo. Acredite, a salvação não é algo meritório. A salvação é um dom dado por Deus. É a graça de Deus sendo derramada sobre a nossa vida. Não há nada que possamos fazer que possa resultar na nossa salvação. Salvação só encontramos em Cristo. E a terceira mentira que se conta sobre salvação é de que algumas pessoas acreditam: eu serei salvo porque Deus é bom, Deus é santo, Deus é amoroso, logo Deus não tem interesse em lançar ninguém no inferno. Deus não quer lançar ninguém no inferno. Nesse aspecto eu concordo, Deus não quer lançar ninguém no inferno. Porém, mesmo sem querer, Ele lançará. A Bíblia nos diz em Ezequiel capítulo de número 18, versículo 23, o próprio Deus falando através do profeta, ele diz: vocês pensam que eu gosto de ver um homem mal morrer? Pelo contrário, eu gostaria que ele se arrependesse e vivesse. Ou seja, ele está dizendo que para que o homem viva, para que o homem desfrute de salvação, ele precisa se arrepender. Então, o amor de Deus não anula a sua justiça. Deus é amoroso, Deus é benigno, Deus é compassivo, sim, Deus é tudo isso. Mas Deus é justo e um atributo de Deus não invalida os demais. Então, por que o ser humano poderá ser condenado? Porque isso faz parte da lei da reciprocidade. A Bíblia nos diz em Gálatas capítulo 6, versículo 7, que de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, certamente ceifará. Se o homem semeia da carne colherá a morte. Mas se o homem semeia no Espírito, do Espírito colherá vida e paz. Então, para que o homem não seja condenado, ele não pode contar apenas com o amor de Deus. Ele precisa arrepender-se. Visto que Jesus, quando tratava com o jovem rico, a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus lhe impõe a realidade de ele vender o que tem e dar aos pobres, a Bíblia Sagrada diz que ele vai embora, porém o texto diz que Jesus o amou. Mas Jesus não impediu que ele fosse embora. E muito provavelmente ele se perdeu, mesmo o texto dizendo que Jesus o amou. Entenda o que é que a Bíblia ensina. A Bíblia diz em Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então Deus quer mandar alguém para o inferno? Não, jamais. Mas se você não crer, se você não exercer fé, infelizmente é isso que ele vai fazer. É o que está descrito e determinado na sua palavra.
Lembre-se do texto áureo da Bíblia, que é João capítulo 3 e versículo 16. O texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto é magnífico, pois esse texto mostra sim que Deus amou o mundo inteiro. Demonstrou amor por toda a humanidade. Porém, ele diz que a isenção da culpa, a isenção da condenação será apenas para aqueles que creem, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não acredite nessas falácias, não acredite nessas mentiras, entenda. A única forma de ser salvo é exercendo fé em Cristo, é reconhecendo Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. De outra forma, infelizmente, você não será salvo. É o que diz a Bíblia Sagrada, é o que disseram os apóstolos, foi o que disse o Senhor Jesus Cristo. E essa é a única e irrefutável verdade.